o que são essas tais virtudes. O que são essas tais virtudes? Virtude, essa palavra em si, bom, para nós é uma palavra bonita, né? Que eu tive contato de verdade pela primeira vez com essa palavra, eu nem sabia o que era, nem nada. Quando eu estava escrevendo, a minha avó faleceu e eu fui escrever a história dela. E no nome do livro eu botei essa palavra virtudes. Eu disse que ela tinha virtudes, porque essa palavra me veio, eu não sabia o que era, nem nada. E eu fui pesquisar para poder explicar alguma coisa dentro do livro, eu dizer o que é que eu via nela que ela tinha virtudes, e eu fui começar a pesquisar. Bom, aí minha vontade me levou a pesquisar, né, porque eu queria saber o que era. Eu comecei a entender um pouquinho mais, e eu vi que era bom, que eu precisava entender mais, e a minha vontade me moveu mais ainda para ir atrás. E aí eu já li um bocado de livro sobre isso aqui, certo? E não acho que eu não vou terminar nunca, porque esse tema pegou para mim como uma coisa assim, crucial na minha vida, porque isso aqui guia a vida da gente. Quando você começa a conhecer um pouco mais sobre isso, cada vez vai conhecendo mais, você vai tendo ferramentas para se conduzir de forma positiva na sua vida. A gente ouve muito o quê? Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser um bom cristão. Sim, mas o que é isso, né? O que é ser uma pessoa boa? O que é... a gente tem assim, não fazer o mal. Sim, mas o que é não fazer o mal, né? Então a gente tem que ir atrás das coisas para saber. E a gente que é homem sabe muito bem disso, né? A mulher da gente quer que a gente entenda as coisas só olhando, né? Assim, só pela cara dela, e a gente não sabe o que é isso, né? Tem que vir dizer, meu filho, você tem que pegar e se levantar e lavar aqueles pratos. Não sabia não. Se não disser, se a gente não souber bem direitinho o que é para fazer, a gente não faz. As mulheres têm uma sensibilidade maior para isso. Então, assim, essa palavra virtude vem do latim. Virtus, virtudes. Que quer dizer força, certo? Em latim, essa palavra quer dizer força. Energia, mas basicamente força. Quer dizer, uma força que nos move para fazer alguma coisa, né? Para tudo que se vai se mover, precisa de força. Um carro para andar tem que ter a força dos pneus, a força do motor se transmitindo para os pneus. Um cavalo para andar tem que usar as pernas para andar e fazer força. Então, tudo que se mexe precisa de força. E no nosso caso, de seres humanos, o que nos move, fora tudo aquilo que a gente falou, da alma humana, ela se move através das virtudes. E só é virtude se for uma coisa racional e voluntária. O que isso quer dizer? Se for uma coisa que você, inteligentemente, você pensou, eu quero fazer isso. Eu escolho livremente fazer determinada coisa. Por quê? Porque tem coisas que não são virtudes. O que não é virtude? Por exemplo, as características por temperamento. A gente conhece, tem gente que é mais calmo, é mais paciente, é mais... não tem raiva muito fácil das coisas. Tem gente que do organismo dele, do temperamento dele ser assim. Isso não é virtude. Isso é uma característica dele, que nasceu com ele, ótimo. Mas quando é que passa a gente chamar de virtude? É quando, por exemplo, uma pessoa que é brava, né, que é facilmente enraivada, ela decide, olha, a partir de hoje eu vou tentar controlar esse meu componente ruim. Por quê? Porque quando eu fico com raiva, eu bato nos meus meninos, eu quebro as coisas dentro de casa, eu fico para morrer do coração, eu faço raiva às outras pessoas, eu machuco as outras pessoas com as palavras, e eu estou vendo que isso é ruim, então eu tenho que livremente decidir por não fazer mais aquilo. Bom, esse tipo de calma, vamos dizer assim, que você decide por ter, isso é uma virtude, certo? Adestramento condicionado também não é virtude. Por exemplo, o militar que acorda todo dia de manhã cedo, porque senão ele vai ser punido, né? Ou então o menino que acorda cedo todo dia, bem cedinho, porque se ele se atrasar 5 minutos ele apanha, certo? Isso aí também não é virtude. Ele foi condicionado externamente por medo de uma punição ou de um desagravo. Ele foi adquirindo determinado comportamento. Mas por ele mesmo, se não tivesse aquela punição ali, ele não faria aquilo. Então isso aí também não é considerado virtude. Então você vê lá, os militares são muito disciplinados e tal, não sei o que. Eles são disciplinados. Eles têm um comportamento que eles adquiriram por força de uma imposição externa. Então isso a gente não chama de virtudes, certo?
basicamente é isso. E de onde vem esse assunto, né? De onde é que eu tirei isso? O nosso catecismo, ele traz da Bíblia, não é uma invenção de um papa que acordou achando que a gente tinha que ensinar o povo a ser virtuoso, porque assim ia contribuir com o dízimo, porque ia ser generoso, assim ia ser mais fácil de controlar, o povo ia ficar obediente ao papa. Não é. Isso já vem de muito longe, inclusive de outras civilizações não cristãs, né? Na Grécia Antiga, o ideal do cidadão grego era viver segundo as virtudes. Então, o máximo que um cidadão grego, por exemplo, atingia, que nós buscamos a santidade, né? A busca do católico, do cristão, é ser santo, que é o máximo que a gente consegue, né? Almejar. Um grego, por exemplo, na Grécia Antiga, o máximo que ele conseguia era ser um homem virtuoso, ser paciente, ser corajoso, estar pronto para ajudar na cidade se tivesse uma guerra, estar pronto para contribuir na administração da cidade. Bom, era isso, é o ideal máximo de vida. E o catecismo mostra lá no parágrafo 1803 que tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. Olha só, isso aqui é só uma citação, certo? Tem muitas no catecismo. Aliás, tem um segmento do catecismo, que acho que é o capítulo 7, que só trata sobre as virtudes, né? Muitos de nós nunca ouvimos falar desse assunto sistematicamente, assim como eu estou apresentando aqui. A gente ouve o galo cantar e não sabe aonde, né? Está lá no catecismo, né? Que era um livro que era para a gente ler mais. Fora a Bíblia, era o segundo livro que era para a gente ler mais, né? Então, assim, para a gente entender um pouco mais o que são as virtudes, eu preciso dar esses 3 conceitos. Todos nós temos a capacidade de realizar determinados atos. Por exemplo, isso conforme a nossa natureza humana. Um ser humano tem a capacidade de falar. Um cachorro não tem a capacidade de falar. Nós temos a capacidade de tocar instrumentos, por exemplo. Animais não tocam instrumentos. A gente tem a capacidade de, dirigir, aprender a dirigir. Os animais não têm. Então, a nossa natureza humana traz consigo uma série de capacidades. Então a gente vê muitos tipos de atividades que se faz. Uma mulher sabe bordar, um homem sabe ser marceneiro, o outro sabe ser médico, e assim vai. Então a gente tem a capacidade de fazer essas coisas. Só que só ter a capacidade não é suficiente. A gente tem que fazer, efetivamente, né? Então, mas você só faz se você tiver a capacidade. Um cachorro pode querer muito aprender a falar inglês, por exemplo. Ele não vai conseguir, porque ele não tem essa capacidade. E nós não temos a capacidade de voar, por exemplo, né? Como foi o sonho, né, muitas vezes, de um homem voar, né? A gente inventa instrumentos que nos fazem voar, mas a gente não tem essa capacidade. A gente não tem a capacidade de sobreviver embaixo d'água durante 2 horas, por exemplo. Então, não é da nossa capacidade de fazer isso. Bom, e cada vez que a gente faz uma determinada coisa, nós vamos ganhando experiência, por assim dizer, né? E a gente vai fazendo melhor aquela determinada coisa, certo? Então, se eu quero aprender, a dirigir, no começo eu não sei de nada, no começo eu não sei passar a marcha, não sei fazer nada. Cada vez que eu vou praticando, eu vou melhorando essa habilidade. E com isso eu vou adquirir o hábito de dirigir, por exemplo. E esse hábito eu posso ganhar níveis de perfeição. No começo eu só consigo aprumar o carro na pista, né? Não posso andar nem na cidade porque não vou saber dobrar numa rua. E daqui a pouco eu vou aperfeiçoando isso, e vou conseguindo agir mais fácil, mais prontamente e mais prazerosamente. No começo é difícil a gente dirigir quando está aprendendo. E a gente sofre, a gente tem raiva porque a gente não está conseguindo, e a pessoa vai ensinando, é só soltar a embreagem, acelerar, e você não consegue fazer. E você tem raiva. Depois, quando você começa a aprender, aquilo vai começando a se tornar prazeroso, né? E cada vez que você desenvolve mais aquela atividade, vai se tornando mais prazeroso e mais fácil. Então, todas as coisas que a gente faz é assim, né? Aprender a dirigir, uma criança que aprende a escrever ou a tocar um instrumento.
ou aprender uma língua estrangeira, tudo que a gente faz é assim. Esse é o nosso modo de funcionamento. Nós fazemos coisas pontuais várias vezes, até conseguirmos adquirir aquela habilidade. E trazendo isso agora para a nossa realidade, nós temos duas escadas para andar. Uma para subir e outra para descer. Pois é. É bom mesmo é subir, né? Aí que tá. Para subir a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ninguém... Aliás, Deus pode puxar a gente pelos cabelos, mas normalmente ele não faz isso, né? Então nós temos que fazer alguma coisa. Uma coisa que a gente acha que a gente já faz demais e a gente só está no 0 a 0 é a gente estar em estado de graça, né? Então nós, católicos, cremos por fé e revelação da igreja, tradição, que nós estamos em estado de graça quando nós estamos confessados, né? Estamos sem praticar nenhum pecado mortal e estamos participando dos sacramentos, na Eucaristia, na missa e tal. E a gente acha que isso aí é show de bola, né? Nós estamos aqui, ó, estamos ali no patamarzinho, né? Bom, então, estado de graça é o estado de graça santificante, né? A gente recebeu aquela graça lá no batismo e a gente mantém essa graça. Então a gente está participando da vida divina e estamos prontos para chegar lá. Na hora que morreu nesse estado de graça aí, você está participando da vida divina, vai ter direito a entrar na porta de cima, né? Às vezes ainda tem um trabalhozinho para subir, né? Mas já está com a passagem garantida. Bom, então a gente começa a fazer coisas, né? Bom, me confessei hoje, estou em estado de graça, beleza. Saiu na calçada, pecados veniais, na melhor das hipóteses, né? Uma mentirazinha aqui, para não dar não sei o que pro menino, inventa uma mentira. Aí alguém ligou para você ir para um canto que não queria ir. Não, rapaz, eu não posso ir não, porque começa a mentir, né? A mentira por si só não é um pecado grave. Se não houver um prejuízo grande, né? Matéria grave, etc. Pode ser um pecado venial. Aí você vai acumulando pecados veniais. Você ainda está no mesmo nível ali, ó. Está no patamar. Mas já está apontando para baixo, né? Já está apontando para baixo. Porque as coisas grandes começam nas pequenas, né? Quem rouba qualquer coisinha ali, uma moedinha, daqui a pouco está roubando mais. Quem mente em pequenas coisas, daqui a pouco está mentindo mais. E assim vai. Então, a gente espera que a gente busque fazer atos que nos elevem para o nosso fim, né? Que é chegar ao céu. E a gente começa a fazer coisas que são chamadas de imperfeições. O que é isso? Imperfeições são as coisas que a gente faz que são estritamente a nossa obrigação. Por exemplo, no meu caso, sou médico. A minha obrigação é atender aqueles pacientes ali, passar um remédio e, de preferência, melhorar a situação deles, né? Mas não é nem minha obrigação melhorar. Por quê? Porque às vezes o remédio não fez efeito, às vezes o paciente está com outra doença pior e assim vai. Mas a minha obrigação é ali atender aquele paciente ali e entender o que é que ele me disse, passar um remédio e ver se ele melhora. Isso é o que a gente chama de imperfeição. Pois é, pra você ver, né? É imperfeição, exato. Aí vamos melhorar, né? Aí existem os atos perfeitos, né? E existem graus de perfeição, certo? Então, eu posso atender desse jeito aí que eu falei, mas eu posso atender, por exemplo, muito cordialmente, me mostrar amável, interessado na história do paciente, né? Assim, perguntar coisas da vida dele, me mostrar realmente interessado para aquele paciente se sentir mais acolhido, né? Eu posso fazer algo a mais do que a minha obrigação. Os atos de perfeição são isso. São quando a gente faz algo a mais do que a nossa obrigação. Eu posso fazer isso que eu falei, né? Entender, ser agradável, dar um sorriso, pegar na mão e tal, etc. Mas eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais do que a minha obrigação. Por exemplo, quando eu estou fazendo um exame de ultrassom, a minha obrigação é fazer aquele exame de ultrassom. Mas o paciente me disse ali que está sentindo uma dor, eu posso fazer e passar uma receita de um remédio para dor, por exemplo. Eu fiz mais do que a minha obrigação. Mas eu posso fazer mais ainda. Eu posso, enquanto eu estou fazendo o exame
de um paciente, eu posso fazer uma oração por ele, por exemplo. Oh, meu Deus, se essa pessoa está com algum sofrimento aí em casa, algum problema mais sério, está interceda por essa pessoa. Eu estou fazendo bem mais do que a minha obrigação, né? Isso eu estou dizendo que a gente percebe que os graus de perfeição não têm limite. Não tem limite. Mas também tem os pecados mortais que também não têm limite, né? Você pode simplesmente, sei lá, cometer um adultério. É um pecado mortal, perdeu a graça. Mas você pode cometer um adultério com a irmã da sua esposa. É mais grave, né? E ela pode ser menor de 18 anos, pode ser um adolescente, né? E você pode ter cometido esse adultério através de um estupro, por exemplo. Então, assim, tudo isso para mostrar que os graus de imperfeição, de pecado mortal também não tem fundo, né? O poço não tem fundo. Então, isso vai se aplicar também às virtudes, né? Quando a gente começar a falar sobre as virtudes aqui, nós vamos ver que você pode executar aquelas virtudes específicas em graus variados de perfeição. Você pode fazer num grau X, Y, Z ou infinito, né? Mais uma citação aqui do nosso catecismo, quando ele diz assim, que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Quer dizer, resumindo, o homem virtuoso é aquele que pratica livremente o bem. Mas para praticar o bem, a gente tem que saber o que é o bem, né? Então, só para reforçar que está presente lá no nosso catecismo. Então, existem vários tipos de virtudes, né? Existem as virtudes cardeais ou morais que todos os homens têm. É da nossa natureza isso, que eu vou falar mais na frente. A justiça, a temperança, a fortaleza, eu vou falar mais na frente. Existem as virtudes morais infusas, quer dizer, que é quando a gente é batizado e entra com a graça santificante, essas virtudes morais, elas são amplificadas, elas são melhoradas. Vamos dizer, é o som lá que a gente botou no carro, né? O carro, além de andar agora, toca música, né? E existem as virtudes teologais, que são presentes de Deus, que só tem quem é batizado e está em estado de graça, né? Então, os macumbeiros não têm isso aqui. Quem vai para o espiritismo não tem isso aqui. Os evangélicos também não têm isso aqui, né? Isso para a nossa fé, né? Que a gente professa a fé católica. E a gente vai ver quais são as virtudes teologais, né? Mas, basicamente, as virtudes morais, elas se destinam aos meios de como conseguir as coisas, e as virtudes teologais ao fim. O fim é o quê? É Deus. Então, as virtudes teologais nos guiam para chegar até Deus. E as virtudes morais, elas nos apresentam forma de como fazer para chegar até Ele. Deu para entender isso aqui? Deu, né? Bom, eu achei essa citação muito, muito pertinente. Ele diz assim: ainda que a santificação deva-se inteiramente a Deus, Ele quis, na sua bondade infinita, que fosse necessária a correspondência humana. Mediante o exercício das virtudes humanas, preparamos a nossa alma da melhor maneira possível para a ação do Espírito Santo. Quer dizer, só quem santifica é Deus. A gente não... eu quero virar santo. Certo? Mas Ele quis que a gente colaborasse, né? Assim como Ele quis que a gente colaborasse com a criação, através da reprodução, né, do casamento com nossos filhos, a gente está colaborando com a criação. Ele que criou, mas Ele usa a nossa parceria, vamos dizer assim. Ele utiliza a nossa humanidade para colaborar com essa criação. E da mesma forma, a nossa santificação. Nós precisamos fazer algo e Ele dá muito mais para a gente. Para cada vez que a gente faz determinada coisa que corresponde aos desígnios de Deus, Ele nos dá muito mais para nos ajudar. Então, as virtudes infusas, né? Então, vamos lembrar.
aquelas três, as virtudes que todo mundo tem, as virtudes cardeais, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. As virtudes infusas, elas aumentam com a graça de acordo com aquele grau de perfeição que a gente falou, né? Então, se você, vamos dizer, você é um cara, sei lá, muito temperante, você tem cuidado com a alimentação, com a bebida, não bebe exageradamente e tal, e você continua pedindo a Deus mais graça nesse sentido aí, ele vai te presenteando com mais graça e você vai ficando cada vez mais forte naquela virtude, mais virtuoso. Então, alguma coisa que ainda lhe chamava a atenção ali, não, ainda gosto de tomar cervejinha no final de semana, mesmo que eu não me embriague e tal, aquilo ali talvez passe a nem lhe interessar mais, porque você vai vendo outras coisas num nível mais elevado. Então elas aumentam com a graça. E elas desaparecem com o pecado mortal, ou seja, quando a gente peca gravemente, nós perdemos tudo isso, né? Todas essas virtudes, exceto a fé e a esperança que permanece de modo imperfeito. Quer dizer, um católico que peca gravemente, né? Vamos dizer o caso do adultério aí, ele não está em estado de graça. Se ele morrer naquele momento, ele está condenado ao inferno. Só que ele também, ele não perde totalmente a fé e a esperança de uma vez. Ele ainda tem, a gente ainda fica com aquela, não, bom, eu estou fora aqui do jogo, eu estou em pecado aqui, mas eu sei que a verdade está lá na igreja, eu tinha que voltar. Por mais que você não tenha força naquele momento, né, mas você ainda permanece com alguma fé e alguma esperança de que você vai voltar, vamos dizer assim, né? Mas todas as outras vão embora com o pecado mortal. Por isso, mais um motivo da urgência da gente se confessar e voltar ao estado de graça. E não diminui com o pecado venial. O pecado venial é apenas um desvio, né? São aquelas pequenas coisinhas erradas que a gente faz, mas que não tem matéria grave e não vai nos retirar a graça santificante. E as virtudes morais infusas, elas guiam as nossas ações segundo a razão iluminada pela fé. O que é isso? É muita palavra, mas é fácil de entender. Uma pessoa que é prudente, que eu vou falar já, se der tempo, né? Uma pessoa que é prudente é uma pessoa que consegue organizar suas ações para atingir um determinado fim. Vamos dizer, eu quero ganhar dinheiro, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que escolher com o que é que eu vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar para eu conseguir aquele fim de ganhar dinheiro. Essa é a prudência natural, que todo ser humano tem. E o que é a sobrenatural? É quando você faz tudo isso para você atingir a Deus, que é o fim último. Isso é que é a razão iluminada pela fé. A sua inteligência está iluminada pela fé quando você sabe que o bem maior que você pode atingir é a vida eterna, a graça de Deus. Então, você não vai trabalhar, nesse mesmo exemplo que eu estou dando, para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar, escolher um trabalho, como você vai trabalhar, para servir ao próximo e, através dele, chegar a Deus. Deu para notar a diferença, né? Muda totalmente a intenção e a finalidade que a gente está querendo atingir. Elas ordenam os atos humanos com vistas ao fim último sobrenatural. Quer dizer, é isso que eu acabei de explicar, né? Se a sua razão está iluminada pela fé, você quer atingir a Deus. Se não, você quer atingir essas coisas aqui, né? Conforto, bens materiais, etc.